Vamos continuar aqui sobre esse assunto de justificação. Hoje, neste vídeo, é justificação com relação aos pecados. Nós tratamos no vídeo anterior sobre o pecado, sobre a natureza do pecador. Hoje, nós estamos tratando sobre aquilo que o pecador faz, aquilo que o pecador pratica. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, a palavra do Senhor diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Tem outra tradução que diz: todos pecaram e privados estão da glória de Deus. E o homem pecador, o homem pecando, vivendo num pecado, se ainda ele não passou pela experiência de ter a sua crucificação juntamente com Cristo, e lá na sua crucificação com Cristo, o tratamento sobre o pecado, sobre a natureza do pecador. Se ele ainda não passou essa experiência, ele ainda continua com a natureza chamada iniquidade ou pecado, e só praticando pecados. Em Romanos capítulo 2, nós estamos falando agora da parte negativa. Em Romanos 2, versículo 5, a palavra do Senhor diz: mas segundo a sua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. O homem, em seu pecado, ele vai só acumulando pecados e provocando a ira de Deus, acumulando, e será desvendado, será colocado diante dele como condenação lá no dia do juízo. Quando não, muitas vezes, aqui mesmo, neste mundo. Em Gálatas, ele diz assim: tudo aquilo que o homem semear, ele também ceifará. Mas nós estamos vendo aqui o lado negativo do pecador que ainda está em seus pecados. Em 1 Coríntios, capítulo 3, ele vai dar uma... 1 Coríntios capítulo 6, ele vai dar aqui para nós uma lista de pecados. Ele diz assim, em 1 Coríntios 6, 9, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, tem outra tradução que diz, nem os fornicários. O que é fornicação? Relacionamento sexual entre duas pessoas solteiras. Então a palavra do Senhor diz: não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Esse é o lado negativo, falando daquilo que nós praticamos, daquilo que nós fazemos. Negativo, parte negativa, condenação. O homem está condenado e ele vai acumulando pecados para o dia da ira. Como esse homem pode crer na sua justificação? Crendo na sua inclusão na morte com Cristo. Mas com relação aos pecados, nós vamos ver aqui em 1 Pedro 2, versículo 24. 1 Pedro 2, versículo 24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados,
vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Tem conserto? Tem. Por mais vil pecador e praticante do pecado, da imoralidade, da desobediência, da rebelião contra Deus, da incredulidade, todos os nossos pecados, eles foram colocados em Cristo na cruz. Todos eles. Essa é a parte da nossa justificação. E nós lemos lá em 1 Coríntios, capítulo 6, lembra? Agora mesmo nós acabamos de ler 1 Coríntios, capítulo 6. Nós vamos ler de novo, mas agora do lado da nossa justificação. Mas antes nós vamos ler da nossa condenação, para nós compreendermos em 1 Coríntios 6, versículo 9, agora vai até o 11. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Versículo 11 é lindo, porque nós estamos tratando agora não da condenação. Nós já vimos a condenação. Agora nós vamos ver a justificação. Nós estamos vendo a justificação agora. Os dois lados. Tais fostes alguns de vós. Maravilhoso. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Aleluias. Esse é o lado positivo que nós estamos tratando aqui. E também, esse lado positivo, nós vimos em Colossenses 2,14, tendo cancelado no escrito de dívida que constava em suas ordenanças e era-nos prejudicial, o Senhor Jesus Cristo removeu inteiramente, encravando na cruz. Quantos pecados sobraram? Quantos pecados ficaram para ser acumulados para o dia da ira? Nenhum. Nenhum. Com relação aos nossos pecados. Vamos lá no livro de Hebreus. O livro de Hebreus, capítulo 9. Livro de Hebreus, capítulo 9. Versículo 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Quantos pecados o Senhor Jesus Cristo tirou de cada um de nós? Todos. Todos. E ainda, em 1 Pedro 3,18, dos textos que eu amo, ele diz assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificada no Espírito. O justo Jesus nos atraiu no seu corpo, nós como os injustos. Nele, os injustos foram justificados, o sangue de Jesus purificou de todos os nossos pecados, cancelou aquilo que constava em suas ordenanças, as quais nos era prejudicial. Ele removeu inteiramente, encravando na cruz, cancelando totalmente, perdoando-nos, justificando. A morte de Jesus é a nossa morte para o pecado. Isso nós vimos no outro vídeo. O sangue do Senhor Jesus é a purificação e perdão dos nossos pecados. E o que ele faz? O justo, pela sua justiça e não pela nossa justiça. A nossa justiça, Isaías 64:6 fala que é
trapo da imundícia, não presta, é imundo, é podre para o Senhor. Ele, Jesus Cristo, se tornou, da parte de Deus, para nós, justiça, entre tantas outras coisas maravilhosas. Justiça, nos justificando. O injusto foi incluído na morte, no corpo do justo, e no justo Jesus, pela sua justiça, justificou o injusto e apresentou a Deus justificado, perdoado. Louvado seja o Senhor. E aí ele pode dizer, Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus já me livrou da lei do pecado e da morte. Aleluias! Eu estava condenado. Os meus pecados estavam sempre acumulando para o dia da ira e provocando a ira de Deus cada pecado. Mas chegou o momento da revelação do Evangelho, da pregação do Evangelho, e é levantado Jesus Cristo na cruz, segundo João 12:32. E no corpo dele fomos atraídos pecadores, com nossos pecados mais imundos, mais cruéis, que ofendia e ofende a santidade de Deus, mas o sangue de Jesus nos purificou de todos os pecados e nos apresentou agora diante de Deus Pai, justificado do pecado, assunto que nós tratamos em outro vídeo, dos nossos pecados, estamos tratando aqui nesse vídeo, perdoado e purificado para ter uma vida santa diante do Senhor. Maravilhoso. Aleluia. Justificados pelo nosso pecado, a nossa morte para o pecado no corpo de Cristo na cruz. Justificados pelos nossos pecados, quando o sangue de Jesus nos purificou, derramado sangue do Cordeiro eterno de Deus. Aleluia, Senhor amado, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluias.